Internacionalistas do mundo, univos, esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de Relações Internacionais. Eu sou o Jaú, estou sempre à procura de uma vaga de estágio e estou aqui novamente com meus colegas desempregados ainda, porém esperançosos e muito felizes, Leonardo e Enzo. Digam aí. Desempregados por enquanto, mas espero que seja só por enquanto mesmo. Bem-vindos ao Pode Rir. Bem, amigos, sejam mais do que bem-vindos a esse Pode Rir, que vai ajudá-los a encontrar emprego, com certeza. Aqui quem fala é o Enzo. Então, pessoal, hoje a gente vai sanar a maior máxima das relações internacionais, que é responder ao seu pai aquela pergunta de ouro. O que você vai fazer depois de formar? No que você vai trabalhar? E para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que tem experiência na área e que trabalha na área, para tirar as dúvidas e ajudar você a responder essa pergunta. Com vocês, Patrícia Bianco. Diga oi. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Patrícia Bianco. Eu trabalho na área há 10 anos já e tem uma frase de efeito que eu acho que ajuda todo mundo na vida, principalmente na primeira oportunidade, quando você está trabalhando ou estudando, que é sempre entregar aquilo que é esperado, entregar aquilo que precisava ser feito, mas ninguém esperava que fosse feito. Ou seja, sempre fazer um pouco mais. Muito bem, então, excelente frase, Patrícia. Bom, depois dessa, monta seu currículo e vem comigo. Bom, mas antes da gente conseguir preparar vocês para responder a famosa pergunta dos pais, o que você vai fazer da sua vida depois que se formar, a gente gostaria de pedir para a Patrícia se apresentar um pouco, falar um pouco sobre ela, sobre o seu histórico de trabalho, sua graduação, falar um pouquinho para a gente te conhecer melhor também. Eu tenho 10 anos de experiência já na área de relações internacionais, diretamente. Eu vou fazer uma apresentação em ordem cronológica. Eu vou contar também um pouquinho de como foi a minha escolha do curso de relações internacionais, tá? Eu optei por relações internacionais porque eu não me sentia atraída por nenhuma outra profissão ou formação. E relações internacionais tinha uma grade curricular que eu gostava muito. E quando eu comecei exatamente com esse mesmo sentimento, essa mesma incerteza, nossa, o que eu vou fazer? Mas eu ignorei tudo isso, simplesmente segui meu coração, porque eu gostava muito das matérias e fiz a faculdade. E não foi fácil encontrar oportunidade de trabalho. Com certeza eu comecei trabalhando com comércio exterior em uma trading chinesa, China Trade Center. Essa oportunidade me rendeu 6 meses morando na China, em Guangzhou, Cantão, que é um polo muito estratégico para exportação para o Brasil. E logo em seguida eu fui para a área de tecnologia trabalhar com análises estratégicas de mercados através de dados. Então, Big Data, que é hoje uma matéria que está na grade curricular da FGV. Eu até dei uma olhada esses dias na grade curricular da FGV, porque eu estava curiosa para saber o que as pessoas estavam aprendendo no curso de Relações Internacionais. Eu vi Big Data e eu vi, nossa, agora eles estão começando a aprender algo que pode ser extremamente útil na área, que é a parte de dados, tá? E hoje eu trabalho com dados específicos do comércio internacional, e o meu trabalho é analisar esse dado com critical thinking, com uma perspectiva crítica de disputa de poder, de disputa de territórios de maneira comercial, de maneira política, envolvendo vários riscos mesmo que as empresas têm quando elas decidem importar ou exportar, ou até mesmo abrir um serviço em um outro país, tá? Basicamente, essa é a minha história, assim, profissional na área de relações internacionais. E, assim, quando vocês falam assim, desempregados, gente, curtam essa fase, vocês são jovens, assim, é muito bom começar a trabalhar cedo, porque eu acho que não tem melhor escola na vida do que o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é voraz, ele é competitivo, ele exige que você sempre faça mais. Não é fácil, mas a academia, a faculdade também tem seu lado positivo, que é o lado de você fazer uma introspecção do que você quer, do que você gosta. E eu tô tendo a oportunidade de fazer isso só agora nessa quarentena.
Você falou uma coisa bastante interessante, que você analisa os dados, né, e tenta estudar como os atores tendem a se relacionar, o que é melhor para eles, né? E uma coisa que veio à minha mente, assim, o que da sua profissão, o que do seu dia a dia você aprendeu na faculdade mesmo, na aula, lendo os livros, o que da sua formação você acha que você traz muito para o trabalho, que é tipo notável para você, ou não tem nada assim extremamente notável? Jaú, tem várias coisas, e esse é o interessante. Como eu sou a única formada em relações internacionais na empresa, eu sou a única que traz aqueles estalos do tipo teoria da interdependência, sabe? Que assim, nunca nenhum país está isolado no comércio, ele sempre depende de outros países, entendeu? Então, quando eu faço as análises, assim, tem muita coisa que a gente aprende na faculdade, principalmente das teorias de relações internacionais, que você não necessariamente aplica no dia a dia, mas você ensina as outras pessoas a interpretar o dado dentro da nossa ótica de relações internacionais. Porque o mercado ele tem uma limitação, ele tem uma tampa, um limite interpretativo daquilo que acontece. Eles sempre olham pelo viés do lucro. Como eu vou explorar a Guatemala, como eu vou explorar a África, como eu vou explorar o Oriente Médio. Explorar no sentido assim, ter lucro. Como eu vou montar uma operação ali e fazer o meu produto rentável. E quando eles têm essa interpretação, é uma interpretação muito limitada. Eles têm que se perguntar, será que vale a pena? Será que é um território interessante? Será que investir nesse território eu vou agregar valor na marca da minha empresa? Então, começar a olhar as coisas não somente pelo viés do lucro, mas pelo impacto que esses investimentos e esses mindsets têm em toda a cadeia. E aí, assim, quando a gente começa a entrar nas análises, são análises muito complexas. Por exemplo, exportação de carne no Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador de carne. E o McDonald's é uma empresa que está muito preocupada com o processo de sustentabilidade dos frigoríficos nacionais e americanos. E aí você começa a ver que dentro desses meandros existem decisões políticas, decisões que impactam de maneira socioambiental, decisões que impactam no valor da marca. E quando você tira a limitação de não olhar somente para o lucro, vamos olhar para toda a cadeia, vamos interpretar toda a cadeia e o impacto dessas decisões a curto, médio e longo prazo. A gente traz uma sofisticação na análise e isso é muito interessante, assim. É outro nível. Agora a gente está trabalhando com uma outra base de dados também, que é uma base de dados da UFAC, de pessoas procuradas pela Interpol, por todas as polícias, Polícia Federal Brasileira. Existe um acordo internacional entre as polícias de centralizar os bancos de dados de pessoas altamente perigosas e procuradas por tráfico de drogas, tráfico humano, enfim, crimes de alta periculosidade. Lavagem de dinheiro também, e a gente está centralizando todo esse banco de dados e a gente está cruzando isso em tempo real com os sistemas das empresas. E aí, assim, automaticamente, se uma pessoa que tem um antecedente por terrorismo, um nome ou qualquer código do documento, for, por exemplo, abrir um Apple ID, automaticamente a Apple já consegue saber se é uma pessoa de risco, que a gente chama no mercado internacional de denied party. Uma pessoa não recomendada para você fazer negócio. E as sanções, as multas internacionais, elas estão altíssimas. Então, assim, é uma coisa que a gente olha com outro viés. A gente não quer simplesmente proteger a empresa. O meu olhar interpretativo é de segurança internacional. Eu não quero somente que as empresas importem ou exportem, troquem serviços. Eu quero que as empresas façam isso de maneira segura. Segurança internacional é uma coisa que a gente sempre falou na faculdade, é uma coisa que a gente discute muito. E existem poucas medidas práticas e tangíveis no nosso dia a dia em como a gente consegue contribuir com isso. E assim,
por exemplo, o Irã é sancionado, vários países do Oriente Médio são sancionados. Essas sanções ajudam na segurança internacional, mas, por exemplo, essa cooperação entre todas as polícias do mundo inteiro em fornecer o banco de dados, deixar esse banco de dados aberto, livre, se vocês quiserem aí, se vocês forem muito gênios de computação, tá? Se vocês forem um cientista de dados. Se vocês quiserem entrar no site da ONU, extrair esse dado, tem lá o departamento certinho que divulga o dado, você centraliza o banco de dados e faz esse matching. E aí são os nossos profissionais de TI que faz isso. É uma forma de você contribuir com segurança internacional, que eu olho por esse viés de segurança internacional, mas ninguém na empresa olha por isso. Eles pensam em como a gente vai reduzir as multas. É bem limitada a interpretação. Você falou muito dessa questão das teorias, que eu achei bem legal assim, você ter mencionado. E eu li algumas coisas sobre o ambiente privado, que falava muito na questão do interesse, do egoísmo da empresa, que eu já senti que você já deixou claro que realmente não é uma coisa muito comum, mas se você pudesse assim, colocar uma teoria que fosse meio que a visão do setor privado, por exemplo, uma teoria realista, que é o que eu geralmente vejo na mídia, ou, sei lá, um construtivismo, um neoliberalismo, qual você acha que seria a teoria que mais consegue, assim, o setor privado consegue mais perceber o mundo por meio dela? Ai, Leonardo, essa pergunta é muito capciosa e muito inteligente. Eu diria que cada empresa adota uma teoria diferente. Por exemplo, empresas de capital aberto na bolsa, eu acho que elas tendem para o viés mais liberal. Porém, mesmo estas empresas, elas tendem por um viés mais interdependente. Então, depende muito do líder. Essa crise da pandemia, ela está sendo incrível, porque ela está revelando exatamente a abordagem de cada player privado no mercado. Tem muita empresa que, assim, vai para o neoliberalismo extremo, principalmente empresas que não tem um propósito bem definido, assim. Hoje o mercado também mudou muito. Ele procura propósito, ele procura valores, ele procura sustentabilidade. Hoje os principais profissionais de tecnologia, os mais caros, os mais procurados, eles não querem trabalhar por um salário, eles querem trabalhar por um propósito. Eu gosto muito, eu acho que tá dividido entre liberalismo, interdependência, mas eu tô com um sentimento. Qual que era aquela teoria? Desculpa, gente, mas faz muito tempo que eu saí da faculdade, mas tinha uma teoria que era a teoria que as empresas iam assumir maior poder sobre o mercado, sobre as relações internacionais do que os próprios governos. Me ajudem nessa, por favor. As teorias neoliberais do interdependência falam muito isso, né? Não é mesmo, ainda? Em geral, isso mesmo. O Naio Keohane, né, logo lá na fundação da teoria, em geral, já achavam que isso era possível. E aí eles juntavam setor privado com o terceiro setor, né? Assumir mais poder. Isso mesmo. Eu falo isso porque, assim, hoje, se a empresa que eu trabalho decidir desligar os softwares, a gente domina 98% das transações globais de importação e exportação de mercadorias aéreas. Se a gente apertar um botão e desligar um software, todas as companhias aéreas acabou o comércio internacional. Assim, é por isso que a gente tem muito prestígio no mercado. Então, assim, o poder que a minha empresa tem é muito maior que um governo. Claro que a gente não faz isso, porque existe toda uma economia sustentando, etc, etc. Assim, a gente é muito responsável nisso. E a liderança da minha empresa, inclusive, também é uma liderança muito responsável que eu admiro. Ela não está nem no viés neoliberal, nem no viés da interdependência. Ele está no viés do o que eu estou entregando de valor no mundo em meio a todas as possibilidades que nós temos. E o lucro é uma consequência. Mas olha o poder que a minha empresa tem. Às vezes eu tenho até medo deles, assim, sabe? Eles têm um poder de realmente desligar o comércio internacional. E assim, só que... Agora eu vou dar um exemplo, tá? Se uma empresa dessa, com esse poder, senta para negociar num governo, assim, ou qualquer coisa com concorrência, é um poder, assim, que quem tem controle sobre isso? A gente estudou relações internacionais, a gente sabe que a disputa de poder é muito grande, a gente precisa prestar atenção e sempre um ficar vigiando o outro. E aí?
todo esse poder auferido a uma empresa tá certo, não tá? Em teoria tá certo, porque eles não têm concorrente, porque ninguém pensou em fazer o que eles fazem antes. É uma pergunta a se ficar no ar, e assim, ela não é a única empresa que detém monopólio. Eu vejo muita empresa brasileira, inclusive, que são empresas que detêm monopólio no mundo inteiro, assim. Em distribuição de laranja, distribuição de suco, de essência, assim, a empresa tá no mundo inteiro e ela tá liderando o mercado disparadamente. São poderes que as empresas conquistam e não tem ninguém que chegue perto delas. Eu fico preocupada com isso? Não fico. Assim, eu acho que foi uma maturidade de relacionamento que setor privado e público atingiu. As empresas conseguiram ser muito mais eficientes do que a parte governamental. Então, aí é uma questão de analisar. O que vocês acham, gente? Eu gosto desse tipo de conversa, porque eu gosto de ouvir também a opinião de quem está na academia, porque eu sempre acho que a gente acha uma forma assim, de se auto-organizar e se adaptar. O que vocês acham? Bom, eu vou primeiro porque eu tô mais pelo seu caminho, e aí depois os meninos podem provavelmente discordar de mim. Outras vezes eu já falei no podcast aqui sobre meus posicionamentos, e acho que isso só reafirma realmente as empresas se deram melhor que o Estado nesse sentido. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com essa concentração de mercado. Por exemplo, a que você citou dessa empresa é uma válida. Eles apenas quem pensaram naquilo, desenvolveram aquela tecnologia, e isso demora um tempo, né, até se espalhar para outras empresas, a tecnologia conseguir sair de um controle. Mas outras empresas, como por exemplo do setor de carne que você citou, elas claramente foram construídas para chegar nesse ponto de formar um oligopólio, né? Aí isso é um caminho perigoso que a gente tem que tomar cuidado para justamente não ficar refém da qualidade delas, do preço, até mesmo do ideal de propósito que você está, da missão, visão e valores que você estava citando da empresa, porque uma empresa desse tamanho ela afeta uma sociedade inteira, né? No caso, a sociedade internacional. Então eu acho que a gente tem que ver com o pé atrás como que está funcionando esses oligopólios ou até monopólios que às vezes podem ocorrer. Bom, para essa resposta eu acho que é uma coisa muito complexa, ainda mais com a diferenciação que a gente tem no século XXI das empresas de tecnologia, que era uma área e uma esfera de trabalho muito diferente do que era o trabalho na esfera de petróleo ou na esfera de minérios, que é como você organiza, né, a questão dos meios de produção, vamos dizer assim, né? Tem um autor, os meninos estão cansados de ouvir eu citar ele. Vou citar aqui, acho que o 4º episódio seguido já, que é o Harari. Ele fez o livro Sapiens e estava no Roda Viva ano passado. E em um programa, no Roda Viva, ele falou uma coisa muito interessante, perguntando para ele sobre a questão de concentração de mercado no setor tecnológico, porque tem muito disso, né? A gente vê as grandes empresas como Google, Amazon, que dominam tudo, né? E ele falou uma coisa interessante, isso é ruim, mas como você quebra isso? Alguns estados no passado quebraram monopólios com intervenção estatal, tipo fazer a empresa se quebrar, tentava quebrar o mercado em várias empresas, através de vários meios. Eu mesmo não sei falar sobre isso. Só que o que era na época? Eles quebraram o monopólio de empresas de petróleo, de empresas de minério de ferro, de empresa de coisas físicas, né? Só que é muito difícil você quebrar o monopólio de uma coisa de dados, né? Porque o dado não é uma coisa física. E se você quebra um negócio assim, tipo, que empresa que vai pegar, quem vai cair, né? É um negócio mais aberto também, né? Então, é um desafio muito grande você, com intervenção estatal mesmo, quebrar esse monopólio. Eu vejo que é perigoso, sim, o monopólio de dados, se a gente concentrar numa empresa só. É uma coisa muito perigosa, né, contra a nossa vida, saber mais do que a gente mesmo sabe sobre nós mesmos. Mas, assim, a maneira de resolver isso, eu mesmo não vejo, sabe? Uma intervenção estatal ou coisa do tipo. O que eu acho também muito perigoso, eu acho muito assustador.
Nesse sentido, o Harari fala lá no Roda Viva também de que há o problema da oferta, né? Se você separa os dados, as pessoas querem estar nas plataformas onde todo mundo está. E aí, como que você separa as plataformas se todo mundo quer estar na mesma e ao mesmo tempo? Enfrenta esse trade-off, por assim dizer. E aí que entra o profissional de relações internacionais, assim. Então, quando o pai de vocês perguntarem o que vocês vão fazer, assim, com o que vocês vão trabalhar, vocês vão mediar isso ou dentro de uma empresa privada, ou dentro de uma empresa pública, ou dentro de uma ONG. E mediar isso requer algumas competências que hoje não existem no mercado. E são competências que apenas profissionais de relações internacionais desenvolvem ao longo de 4 anos. Eu sempre falo no meu LinkedIn e na empresa sobre soft skills. Eu sou, assim, a pessoa que mais bate nessa tecla porque as pessoas não sabem conversar e se comunicar. E quando eu falo essa incapacidade de conversar e se comunicar, elas não sabem ouvir. Elas não sabem verbalizar de maneira... sumiu a palavra da minha cabeça, mas articular. Existe uma dificuldade e uma carência muito grande no mercado de articulação. E o profissional de relações internacionais, ele tem isso muito bem, porque a gente desenvolve isso 4 anos durante a faculdade. E a gente vai enfrentar desafios mais para frente que não são desafios que a gente enfrentou no passado, são completamente novos e vai exigir competências totalmente correlacionadas às soft skills. E como a economia ela vai ser predominantemente hard skills, que é tecnologia, matemática, ciência, e por aí vai, se você não tiver as soft skills para abordar toda essa tecnologia com a pergunta, como que a gente vai usar toda essa evolução humana para a gente viver melhor? Para a gente ter paz, para a gente ter cooperação. Então, sempre quando eu falo do profissional de relações internacionais que eu gosto muito, se eu pudesse, eu só contrataria pessoas dessa área, é assim, somos a voz tranquila, a voz pacífica, a voz comedida, que sabe dialogar em meio a pessoas totalmente desesperadas para ter resultado, para crescer na carreira, para isso e para aquilo, e a gente só quer fazer as coisas acontecer de maneira muito bem e competente, com todos incluídos. É uma coisa muito interessante como as soft skills que a gente desenvolve nos 4 anos da faculdade faz total diferença no mercado de trabalho. Se vocês colocarem lá no LinkedIn quais são as competências do século, são soft skills. E a gente não é uma coisa que a gente faz forçado. Nossa, agora eu tenho que desenvolver minhas soft skills. Não, todos os livros que a gente lê é tão carregado de conceitos, de conflitos, disputas, diplomacia e etc., que acaba acontecendo isso de maneira natural no nosso perfil. Ótimo, Patrícia, obrigado pelas respostas. Vamos para a próxima, então. A gente recebeu aqui também uma questão, né, que atormenta muita gente quando principalmente chegando no final do curso, que é a questão da pós-graduação, seja ela stricto ou lato sensu. Necessidade ou oportunidade? Olha, eu vou ser muito sincera, tá? Vai doer. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi uma pós-graduação. Mas, assim, não significa que, pra mim, ter sido algo muito ruim para a pessoa seja. Eu fiz porque eu sempre pensei, eu não posso ficar parada, eu sempre tenho que estar estudando alguma coisa, eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Foi por isso que eu fiz. Mas, no fim, foi um tempo e um dinheiro alocado numa coisa que foi totalmente infrutífera e não deu resultado nenhum, e eu nem gostei de ter feito, fiz, terminei, mas foi uma coisa assim totalmente pela obrigação. Eu acho que depois que a gente se forma, a gente já tem o diploma, a gente já é um cidadão formado, a gente já tem bom senso para tomar as decisões, então assim,
faça se você gosta, faça se você vê utilidade, faça se isso vai contribuir e agregar valor em algo que você queira pesquisar ou que vai te dar muita vontade de fazer. Não faça assim, tipo, é obrigação, tem que fazer, não tem, assim. Sinceramente, eu vejo empresas que hoje não estão nem dando a mínima para diploma. Elas estão focadas em personalidade, perfil e resultado. O próprio Elon Musk, que é um dos empreendedores mais ousados hoje do mercado, ele não olha para diploma e nem formação acadêmica. Bom, Patrícia, agora a gente queria voltar um pouquinho na questão da concentração de empresas e depois a gente retorna no assunto do soft skill, que é muito importante, e eu tenho inclusive algumas perguntas aqui sobre isso. Mas primeiro, um colega nosso que a gente pediu, né, para fazer, a gente colheu perguntas também com outras pessoas que ouvem o podcast e que teriam interesse, e a pergunta dele é como é o mercado de análise de risco político hoje, para o profissional de relação internacional, em geral no Brasil, né? Existem muitas empresas, ele é bem competitivo ou é dominado por muitas poucas? Olha, Andy, eu confesso que eu conheço apenas uma empresa de risco político, que é a que eu acompanho, do Ian Bremmer, que ele é um cientista político de Stanford. Então, não saberia dizer se é concentrado ou não. Se essa é uma área que me interessa, que foi o que eu fiz quando eu queria trabalhar na área de tecnologia, mapeia todas as empresas que tem no Brasil e fora do Brasil que trabalham com risco político, mapeia todas aquelas que estão no Google, todas aquelas que estão no LinkedIn, pesquisa, fica antenado e adicione todas essas pessoas no LinkedIn, porque realmente pode ser um mercado concentrado e pequeno. Se for, isso é ótimo. Olha que oportunidade de vocês abrirem o próprio negócio de vocês de risco político. Isso é incrível, porque vocês têm a oportunidade de empreender e começar o próprio negócio de vocês. Se não for um mercado concentrado, se tiver vários players, vocês podem começar a se relacionar com essas pessoas pelo LinkedIn e ter cara de pau. Porque o profissional de relações internacionais, ele é muito elegante, ele é muito assim, sabe? Bem comedido. E se tem uma coisa que a gente precisa ser no mercado, é persuasivo e cara de pau. Então, assim, quando eu queria trabalhar na empresa, quando eu entrei nessa empresa, eu fui cara de pau, mandei meu currículo e falei assim, eu quero trabalhar para vocês e vocês não vão se arrepender de me contratar por isso, isso e isso. Então, vocês têm que ter a habilidade de persuadir e vender vocês, porque vocês são incríveis, vocês, assim, se formaram numa faculdade incrível, vocês têm um baita potencial no mercado. Bom, agora então vamos voltar nas soft skills, Patrícia, que você estava comentando, e já também abrir um pouco o panorama mais geral dessa questão do que o profissional precisa, né, para conseguir entrar. Você já citou algumas questões, essa questão do persuasivo é bastante importante, mas as perguntas que a gente tem aqui é o seguinte, teve algum curso ou algo extra que você acha que te ajudou bastante na hora de entrar no mercado de trabalho? O que vale no final para ser contratado? Empresa júnior, grupo de estudo? O que é importante estar escrito e registrado no seu currículo? E também, quais são as habilidades, formações que estão sendo mais exigidas hoje? Você comentou a questão do data science, que mais? Por exemplo, conhecimentos práticos de economia, pacote office. O que está rolando no mercado de relações internacionais hoje? Vamos lá. Eu queria muito fazer ciência de dados, assim, se vocês gostarem de dados e gostarem de programação e irem para a área de programação em ciência de dados, vocês, não sei quantos anos vocês têm, mas se vocês forem jovens e gostarem, eu não gosto, não é para mim, mas façam ciência de dados. Porque uma pessoa com a habilidade de extrair o dado, com a parte da tecnologia, e ainda com o critical thinking, com o senso crítico para analisar esse dado depois, essa pessoa vai valer muito no mercado. E vou falar valer muito assim, o último cientista de dados que a gente tentou contratar, ele estava pedindo um salário de 35 mil, a gente chegou oferecendo 25 mil, ele achou um absurdo. Uma pessoa hoje no Brasil ganha 25 mil por mês? É muito dinheiro. Nossa, já tô procurando um curso agora, já tô
Mas assim, tem que gostar, tá? Eu posso até indicar alguns pra vocês, eu recomendo ciência de dados, mas tem que gostar, gente. Também não adianta falar assim, o salário é de 25 mil reais, mas no fim o trabalho ser, assim, algo que não vai dar aquele brilho no olho. Então, assim, fica aí a dica. Às vezes é o perfil de muita gente, porque tem muita gente que faz relações internacionais que tem um baita perfil para programação e matemática. Eu já conheci pessoas assim. Pacote Office é básico, assim, acho que todo mundo já tem uma habilidade muito intuitiva, porque o Windows inteiro, ele é muito friendly para todo mundo conseguir manusear. Eu acho válido você ter noções de marketing, do que é branding, do que é todas as estratégias competitivas de Porter. Eu acho isso válido você entender, não precisa se aprofundar, mas saber para que serve. E você entender o básico de administração. Não precisa também ser um mega administrador. Outra coisa também que eu recomendaria, que vai pegar muito forte no mercado, é investimento fora do Brasil. O Brasil está aprendendo a investir localmente. Quando o brasileiro começar a entender que ele consegue alocar o capital dele fora do Brasil, ele vai ver que ele tem oportunidades assim incríveis. Há duas pessoas que são assim incríveis no meio dos investimentos, que é a Ana, que ela tem uma página no Instagram, Explica a Ana, e o Primo Rico, eles são formados em relações internacionais. E assim, nossa, que surpreendente. O Primo Rico e a Ana do Instagram Explica a Ana, a formação deles é relações internacionais. Eles nunca foram empregados, eles nunca foram atrás de um emprego. Eles pegaram, que eles aprenderam sobre investimento, a Ana em Nasdaq e na Bolsa de Valores, eles sobre como economizar, criaram um canal do YouTube e hoje são, dizem eles, milionários, né? Isso que é o interessante. Então, assim, aprender como é o fluxo de capital internacional. Outra coisa também que eu acho que vale a pena ir atrás e pesquisar é compliance. Principalmente compliance bancário. Porque, como eu disse, o fluxo bancário, fluxo de investimentos e transações vai aumentar no mundo inteiro. Principalmente o brasileiro, que vai entender sobre oportunidades fora do Brasil. E muitas dessas transações precisam ser auditadas, precisam passar por um processo de avaliação de risco, ou se a pessoa não está fazendo lavagem de dinheiro, porque tem muito esquema hoje de lavagem de dinheiro. O próprio filme Laundry, do Netflix, com a Meryl Streep, é incrível para entender como funciona toda essa fraude que existe no mercado financeiro. E o mercado financeiro está comprometido a acabar com essa farra financeira. Eles querem transações honestas e idôneas, que todo mundo respeite a boa-fé das transações. Então, compliance também é uma coisa que eu recomendaria muito as pessoas estudarem. Eu sou um pouquinho contra, assim, o que o mercado quer. Eu acho que você tem que ir lá e fazer o que você gosta, o que você acredita. Tipo, o Primo Rico e a Ana, tipo, nossa, eu gosto disso, vou fazer isso. Vai e faz, assim. Eu acho que a resposta está muito mais dentro da gente do que propriamente no mercado. Claro, um profissional de Big Data e cientista de dados ganha 25 mil reais por mês. Mas se no fim do dia não brilhar no olho, esses 25 mil reais sai caro. Uma pergunta que também muita gente assim, levantou quando a gente foi perguntar, assim, pedir sugestões de dúvidas, foi a questão de onde procurar o emprego na área. Você já mencionou por cima, assim, como foi sua própria experiência de ir atrás da empresa, mandar seu currículo, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Inclusive, o nosso amigo que mandou essa dúvida, ele perguntou se era estilo indicação, realmente procurar uma empresa com um perfil específico, ou se era procurar no Tinder. Que boa pergunta. Pode ser que Tinder ajude. Eu já fiz uma venda pelo Happn, tá? Bom, antes de até começar a procurar, acho válido vocês entenderem como funciona uma empresa. Então, tem RH, tem administrativo, tem financeiro, tem vendas. Uma empresa tem vários departamentos. Então, o primeiro passo é entender, eu tenho perfil para qual área dentro de uma empresa? Área analítica, área de desenvolvimento de produto, e começar a ver quais são as possibilidades dentro das empresas. As empresas possuem estruturas organizacionais muito diversificadas. Algumas têm algumas posições, outras não. Então, você começa definindo a área que você tem perfil. Por exemplo, eu sempre soube que eu tinha perfil para vendas, para a área de
sales e marketing. Então, eu sempre foquei nesse departamento. Mas tem pessoas que têm um baita perfil para RH e tem incríveis oportunidades na área de RH também para trabalhar. Então, definir primeiro qual área dentro da empresa faz mais parte do seu perfil e segmentar. Bom, eu quero a área de tecnologia, porque mesmo uma empresa de tecnologia, ela tem RH, ela tem todos os outros departamentos que outras empresas têm. E aí, petróleo, minério, mercado financeiro, e aí definir teu foco e mapear todos os players que vocês gostariam de trabalhar. Ir atrás, mandar currículo, sempre ficar alerta nas vagas do LinkedIn e acionar mesmo a pessoa no LinkedIn, do RH, mandar o currículo e ser persistente. Bom, minha pergunta vai mais no sentido de, ao seu ver, assim, quais são as vantagens de trabalhar no setor privado comparado com as outras áreas das relações internacionais? E se você precisasse, assim, se houvesse necessidade, você trabalharia bem em outro setor? Bom, eu não me vejo trabalhando para o Estado e eu não me vejo trabalhando para a ONG, assim. Eu nunca digo nunca, tá? Porque pode ser que aconteça. Hoje eu não me vejo, porque a iniciativa privada, ela premia muito se você é uma pessoa dedicada, disciplinada. É a meritocracia que é mais ou menos, né? É aquela meritocracia que a gente sabe que existe, mas não existe tanto. E ela permite você ser criativo, ela permite você propor soluções, ela permite você se movimentar de maneira mais dinâmica dentro dos processos, tá? O governo, o Estado, ele não dá essa liberdade. Então, eu me imagino, eu tenho uma amiga que ela é diplomata, ela se formou há muitos anos em Direito, ela entrou pro CCAD e, assim, ela mora no Canadá e ela tá extremamente infeliz. Não é muito difícil estar extremamente infeliz trabalhando pro governo hoje, né? Não é uma coisa que é difícil de entender, é totalmente compreensível, mas justamente porque ela não tem liberdade, ela não consegue definir a agenda, a pauta, colocar em prática as coisas que ela acredita, como ela acredita, porque ela precisa atender uma agenda que não é dela. E quando a gente é funcionário público, se entrou uma agenda que não é nossa, a gente tem que respeitar aquela agenda porque essa é a democracia. E o funcionalismo público, ele tem a tendência a ser extremamente burocrático. E ineficiente, e demorado, e moroso. Eu acredito que o próprio processo de seleção para a carreira diplomática está totalmente arcaico e defasado. Tinha que dar uma atualizada profunda em todo o processo e avaliar outras competências também. E a questão da ONG, assim, é porque eu nunca me vi assim, trabalhando nisso. Pode ser que aconteça, pode ser que tenha uma ONG que me encante. Eu sempre me vi trabalhando na ONU, assim, especificamente fazendo um trabalho voluntário, mas nunca tive expectativa de trilhar uma carreira nesse aspecto. E essas minhas justificativas. A ONG não tem uma justificativa clara. Talvez eu precise encontrar uma ONG que, nossa, brilhe nos meus olhos e eu sinta muita vontade de abraçar aquela causa e trabalhar naquilo. Sim. Só que eu também tenho metas financeiras muito ousadas. E o mercado privado, se você tiver uma empresa boa, que tem uma PLR, ela te dá uma segurança incrível, que nem agora nessa crise, eu sou uma das privilegiadas, que faz home office, que tô com toda a minha estabilidade garantida, e etc. Então, assim, acho que o mais legal de relações internacionais não seria nem privado, público ou organizações internacionais. O que eu tô achando incrível e eu tô entrando nisso é de empreender. A gente não ser empregado de ninguém, a gente decidir o que a gente vai fazer, o nosso produto, o nosso serviço e vender isso no mercado e começar a entregar valor. É isso que eu tô para isso também. Eu tô fechando a porta de iniciativa privada, pública e ONG pensando o que eu vou fazer para empregar pessoas na área que eu acredito. Legal. É aquela famosa vantagem, né, do setor privado, que é o EVP, né, que o setor privado é o único assim que consegue oferecer com amplitude, como você estava comentando. Então, aí a gente continua nesse assunto, mas passando então para um olhar para fora. A gente recebeu algumas perguntas sobre o mercado internacional
E o pessoal queria saber, qual que é a diferença? Tem uma diferença gritante no mercado, né, no setor privado internacional, para o internacionalista? E uma dica de país que você acha que os internacionalistas brasileiros deveriam ficar de olho para procurar emprego? China, com certeza, seria o país para a gente ficar de olho para os próximos 20, 30, 50 anos, com certeza. Viver a cultura, ter contato, etc. Tudo que a gente puder aprender e absorver da China vai ser de grande valia no futuro. E qual país, a diferença do mercado de relações internacionais para o Brasil e para outros países? Eu não vejo muita diferença, porque eu vejo que o curso de relações internacionais ele é um curso que não tem visibilidade no Brasil e também não tem fora. Então, assim, eu fiz uma application para uma MBA fora do Brasil e eu estava conversando com a counselor, que lá não é coordenadora, né? Tem tipo um counseling que dá todos os conselhos e faz um direcionamento de carreira. Ela não entendia muito bem a grade curricular do nosso curso e foi aí que eu entendi que o curso de Relações Internacionais ele não tem uma visibilidade mundial. Por exemplo, eu expliquei para ela que eu tinha aula de ciência política, teoria das relações internacionais, e ela me perguntou, o que você aprende em teoria das relações internacionais? Aí eu tive que explicar para ela que era uma área super nova, que tinham acadêmicos, que eram com um mix de formação entre história, ciência política e etc, e faziam projeções do mundo para tentar prever aquilo que vai acontecer de maneira pacífica e todos os conflitos. Assim, eu tive que dar uma resposta assim, de última hora sobre o que era o curso de relações internacionais para uma coordenadora de um MBA fora. Então, assim, eu não vejo muita diferença, só que eu também não tive muito contato, não vejo muitas pessoas formadas nesse curso em posições estratégicas de trabalho. Eu vejo muitas pessoas formadas nesse curso fazendo coisas completamente diferentes daquilo que estudaram e se dando muito bem, assim, tendo muito sucesso. Porque é o que eu sempre falo. A faculdade de Relações Internacionais ela é incrível porque ela não me prepara para o mercado, ela me prepara para a vida. E o que a gente mais tem hoje são pessoas preparadas para o mercado, mas elas não estão preparadas para a vida. A gente está vivendo uma pandemia, as pessoas estão surtando, as pessoas não estão entendendo o que é financiarização, crise climática, as pessoas estão tendo crises de ansiedade. E assim, elas estão preparadas para trabalhar, elas estão preparadas para várias coisas, mas para a vida mesmo, só uma faculdade profunda, provocadora, que nem a nossa faz. E é isso que eu gosto muito desse curso. Nossa, eu concordo 100% com o que você falou. E eu acho que é justamente a questão de ser um curso muito recente também, que é realmente o principal problema, assim, de como as pessoas encaram o curso. Mas ainda mais ou menos na temática do que o Enzo já perguntou, você acha que tem, assim, alguns idiomas que são mais importantes e necessários, assim, para a área privada? Algum idioma que você vê que realmente faz o diferencial na hora da contratação? Tem alguma coisa assim? Sim. Tem um idioma que faz diferença total, que é o chinês. E mandarim, no caso, né? Se você falar o mandarim em várias variações de dialetos, você vai conseguir trabalho em qualquer empresa, principalmente de tecnologia. Toda empresa de tecnologia que eu converso, que a gente negocia posições de trabalho, eles perguntam, nossa, você mora na China, você fala mandarim? Aí eu falo, não. E eu tive a oportunidade de aprender mandarim. Eu não aprendi mandarim porque eu não quis, porque assim, eu sou bem mais easygoing comigo. Não é porque o mercado precisa de um profissional que fale mandarim que eu vou falar mandarim. Eu vou falar mandarim se eu gostar de mandarim. E como eu não gosto, não é uma língua que me atrai, eu optei por não fazer. O inglês já me habilita a me comunicar com praticamente o mundo inteiro. Mas o inglês, o mandarim, o francês e o espanhol, principalmente nessa ordem, inglês, espanhol, mandarim e francês. Muita gente fala que o francês é uma língua importante, tem muita empresa francesa que exige isso, mas em termos de proporcionalidade está mais entre espanhol, mandarim e inglês. Interessante. Nós três aqui, a gente teve contato com mandarim, a gente fez mandarim pela faculdade, né? A gente faz mandarim pela faculdade, né? E estamos tentando aprender também, né, para o mercado de trabalho. Agora uma pergunta, retomando para a questão, né, da graduação, tudo. Na época que você estava na graduação, Patrícia,
teve algo que você deixou de fazer, e algum curso, algum preparo naquela época, que hoje você vê, nossa, eu devia ter feito aquilo, e algo também que você recomenda para os estudantes de Relações Internacionais que estão começando o curso agora, ou estão ainda na graduação, algo do tipo? Eu fiz a minha graduação trabalhando, então assim, eu me dividi muito entre trabalho e graduação. Eu não posso falar que eu perdi, porque eu vivi a graduação nas horas que eu estava dentro da faculdade e algumas horas adicionais fora. Eu queria ter feito tudo isso com mais energia, com mais dedicação, com mais horas. Por isso que vocês terem a oportunidade que vocês têm de só estudar e se dedicar muito ao curso. É incrível porque vocês leem mais, vocês estão expostos a coisas muito mais provocadoras, alternativas. O ócio, ele é literalmente criativo. E eu nunca tive esse ócio, assim, eu sempre estava correndo, trabalhando e fazendo faculdade. Tem uma coisa na minha graduação que eu queria ter feito mais, que era aprofundar mais na teoria das relações internacionais, talvez fazer um mestrado sobre isso. Eu, inclusive, penso nisso e defender uma tese sobre como Big Data e dados vai revolucionar a segurança internacional. Isso é um baita de um tema. Sinto vontade de escrever sobre isso, só que eu caí num viés muito utilitarista. Eu sempre pergunto no final, para que isso vai ser útil para mim? E aí eu acabo pensando, sempre colocando na balança, ele fica ali em segundo plano. Em primeiro plano tá o meu negócio, a minha empresa, empregar pessoas, rentabilizar, movimentar a economia, porque eu acredito muito nisso. Eu acabei caindo num ambiente muito empreendedor. Então, talvez eu queria, uma coisa que eu faria, e eu sinto falta de ter entrado mais nessas bibliografias no mestrado, mas não é algo que eu me arrependa. Foi uma escolha, assim. Acho que as duas possibilidades são válidas. No final não existe certo e errado, né? Só existe aquilo que a gente quer mesmo fazer. Legal, Patrícia. Obrigado. Agora, a gente queria fazer uma pergunta que é um tanto quanto complexa, porque é um baita de um problemão que a gente enfrenta como sociedade no geral e que a gente tem que vencer. A gente teve acesso, na faculdade mesmo, com uma professora que bate bastante nessa tecla, de uma pesquisa da PUC-MG. Eu não me recordo se é de 2014 ou 2015, tanto que eu marquei aqui as duas datas, ou se é até de antes, mas eu sei que é no máximo de 2015, que mostrava que a nossa área, como outras, é bem marcada pela remuneração por gênero, com as mulheres formadas em relações internacionais ganhando entre 15% e 30% a menos, nos mesmos cargos, com o mesmo nível de formação. Queria saber se você sabe como está isso hoje na área, tem diminuído a diferença, aumentado ou nada mudou? A gente continua com essa divisão de gênero. E também, juntar com uma outra, né? Gostaria que você já falasse sobre como que é o cenário salarial no geral. Tá. Isso é uma pergunta muito capciosa, tá? Eu vou começar respondendo falando que eu acredito totalmente em pay gap, sou muito feminista, tá? Só que eu não acredito na análise desse dado se eu não ter absoluta certeza de que eles compararam banana com banana. E vou te explicar por quê, tá? No mercado quando a gente faz essas análises assim, de pay gap, isso é algo do meu background. Eu analiso muito dado. Então eu entro no dado de maneira sofisticada. A hora que eu analiso essa diferença salarial, eu tenho que considerar alguns fatores como idade, personalidade e segmento de trabalho. Se eu comparar minha remuneração, que eu estou numa empresa de tecnologia, com um homem na mesma idade que eu, com a mesma personalidade que eu, mas ele está, por exemplo, no segmento de granito, provavelmente ele vai ter uma rentabilidade menor, porque ele está trabalhando no mercado de baixo valor agregado. Ele está vendendo commodity, eu estou vendendo tecnologia. Entendeu? Então, assim, é muito fácil usar esse discurso. As mulheres ganham menos. Sim, as mulheres ganham menos por diversos fatores. Só que
tem que comparar o dado de maneira correta. Então, eu tenho que analisar esse dado pensando, pessoas com a mesma personalidade que eu, no mesmo segmento de atuação que eu, graduadas em relações internacionais, e comparar. Só que coletar esse dado é tão difícil e desafiador que, assim, a gente não tem um dado concreto para fazer essa afirmação de maneira conclusiva e certa. Eu acredito que existe pay gap, mas, assim, também não defendo, não falo e não defendo isso de maneira tão incisiva, porque acredito que uma mulher formada em relações internacionais, que por outras vias, outros mecanismos, foi muito mais habilidosa em algumas competências como persuasão, entender seu mercado, entender seu público, posicionar um produto, ela pode ter muito mais sucesso que um homem. Então, assim, esse dado da PUC de Minas, ele está igual a todos os dados de análise de pay gap. Eles são superficiais. Eles não são sofisticados em uma modelagem do tipo, vou realmente analisar as variáveis que impactam no salário de um indivíduo. Legal. Nossa, sua resposta foi realmente surpreendente, diferente do que eu esperava. E então, para a gente voltar, como que está um panorama geral, né, nessa questão salarial hoje para a RI? Você comentou do pessoal do Data Science, 25 mil. Dá pra gente sonhar com isso daí entrando no nosso bolso? Ou ainda a gente tem que lutar para chegar lá? Gente, vocês podem ganhar 1 milhão. Vocês podem ganhar quanto vocês quiserem. Eles não viram um primo rico, formado em relações internacionais, hoje tá lá rico, segundo eles. Eles podem, assim, ganhar o que vocês quiserem. Por isso que eu amo empreendedorismo, assim. E abrir seu próprio negócio, porque tem uma possibilidade de vocês terem poder sobre quanto vocês vão ganhar. O mercado em si, pelo que eu vejo, as áreas que mais pagam estão relacionadas a vendas. Vocês conhecem uma empresa chamada Taurus? Sim, a do setor militar, né? Exatamente. Eu acompanho essa empresa de perto. Um vendedor hoje da Taurus, ele ganha, assim, toda empresa brasileira que vende para fora. Então, se você é um vendedor internacional da JPS, da Taurus, de empresas de granito, de commodity, enfim, em geral, se você vender com o dólar a R$5, você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar um percentual sobre a venda que você faz. E geralmente quem faz essas vendas, o que mais me deixa brava é que não são profissionais de relações internacionais. São profissionais assim que só falam inglês. Eles não têm a habilidade da negociação, da persuasão, da etiqueta e etc, etc. Uma faixa salarial de quanto eles estão ganhando, eu chutaria uns 80 mil. Só que essa é uma renda variável, proporcional ao quanto eles venderam, ao dólar, demanda e etc. Tá? Se eu tô falando de uma commodity, por exemplo, carne, uma média de 15 a 20 mil se for uma carne de baixo valor agregado. Se for uma carne premium, que o boi passou por um abate humanizado, que tem um Rainforest Alliance, que é um certificado de sustentabilidade, pode chegar a ter uma remuneração de até 45 mil. Tá? Isso, posições que estão na área de vendas. Em qualquer empresa, as áreas que mais premiam são a área de vendas, porque ela paga uma comissão em cima do valor que você traz para dentro da empresa, tá? Outros departamentos, por exemplo, administrativo, financeiro, RH e etc., ela tem uma média de mercado, entendeu? Se você estiver na faixa de coordenação e analista, você vai ganhar lá os seus 8 a 10 mil, se for uma empresa grande, tá? Se for uma empresa pequena, você vai ganhar menos ainda. Se você chegar no nível senior de management, você vai ganhar os seus 16 mil, 17 mil. Conforme você for subindo na escala hierárquica, você vai tendo um aumento aí de 4 a 5 mil no salário, tá? Essa é a média. Só que, gente, tudo isso varia tanto para setor da empresa, o que ela vende, como ela está posicionada, nível de endividamento, política de cargos e salários. Eu dou esses exemplos que são exemplos que eu vejo no mercado, mas tem de tudo, tá? Vocês podem começar a entrar numa empresa ganhando R$3.500, que eu já vi uma empresa de frete desesperada para contratar uma pessoa para ter um salário de R$3.500. Só que a comissão que ela recebia era tão agressiva que ela chegava no ano tirar assim algo em torno de R$400 mil no ano. Caramba.
é uma remuneração agressiva. E sabe o que essa empresa fazia? Ela vendia frete para show. Olha que legal você vender frete para show. Você fechar o frete do Iron Maiden para o Brasil. Ela só fazia charter, que a gente chama de executivos e de shows e artistas. Só que assim, você tem que ter estômago para começar com salário baixo. A mentalidade de americano e europeu é que assim, a área de vendas é sempre a mais bem remunerada. Então, eles sempre trabalham com um fixo de salário baixo, tá? A hora que você sobe, por exemplo, para uma gestão de vendas, aí você não ganha mais comissão sobre o que você vende, você ganha comissão sobre o que o time vende. Então, o time ganha uma comissão alta e você fica lá com 1 ou 2% baseado na variável do que o time produz. Isso é a estrutura organizacional de vendas de qualquer empresa, geralmente é assim. Claro que algumas têm umas políticas mais legais e rentáveis do que outras, mas em sua maioria é assim. Bom, a gente falou um pouco aqui do passado, da sua experiência, do presente, de como estão as coisas agora, questão de salário, questão de realmente onde que são as melhores áreas para o pessoal procurar. Mas qual que é a sua prospecção para o futuro, assim, para a área? Como você acha que as coisas vão tender aí para frente para os internacionalistas? Quais vão ser as áreas, assim, que realmente vai precisar de mais gente? Como que é a sua visão, assim, para o futuro? Eu tenho uma visão muito positiva e otimista. Eu não é querendo puxar sardinha pra gente, não, mas eu acho que é a gente que vai ocupar os cargos de liderança, somos nós que faremos a diferença, somos nós que vamos fazer propostas de liderança inclusiva, sustentável, se preocupar com o impacto das decisões, porque é isso que acontece muito hoje, as decisões são tomadas sem calcular o risco. E eu sou muito otimista. O que eu acho é que o internacionalista ele tem que aparecer. Ele tem que ser persuasivo, ele tem que amar o que ele faz, ele tem que acreditar que ele é o melhor e começar a ser agressivo nessas posições de trabalho. Não, para começar, você não precisa ambicionar um cargo de liderança. Você pode começar em um cargo baixo e crer que se você galgar uma carreira em determinada empresa, em determinado segmento, você vai construir algo de valor em sua volta. Então, assim, eu sou muito otimista e positiva. Acho que exatamente o que o mundo precisa é a nossa abordagem crítica, inclusiva, sustentável, pensando em cooperação, colaboração e team spirit. Eu sou muito otimista nesse aspecto. Bom, e você está com um projeto novo, né, Patrícia? Sim, eu estou com um projeto. Na verdade, eu estou atrás de um investidor, porque ele é um projeto caro e eu tenho ambições aí de posicionar o Brasil de maneira competitiva no cenário internacional. Eu não quero só importar e sempre ficar refém de outros países. A pandemia está mostrando como estamos reféns da China em termos de produtos médicos. Eu não quero isso. Eu quero um projeto que eu realmente empodere pequenas e médias empresas a exportar. Ao conceito de neighboring, que é olhar mais para os vizinhos e fazer essa troca de serviços e produtos de maneira mais para fora, de dentro para fora. A gente colocar o Brasil numa posição de competição, de reputação, de prestígio. Da mesma forma que eu tenho uma visão muito otimista de relações internacionais, eu tenho uma visão muito otimista do Brasil, mesmo a gente está nesse cenário darkness, tá? Parece que o Brasil está num buraco sem saída, mas o fundo do poço sempre tem uma mola. Então a gente precisou chegar no fundo do poço com o Bolsonaro para a gente ser empurrado para cima. E é isso que eu quero do meu projeto. Eu quero colocar o Brasil de forma competitiva lá fora. E isso está mais relacionado a uma consultoria ou de importação e exportação, ou uma consultoria de como exportar o seu negócio para fora, seja ele de tecnologia ou seja ele de produto, importação e exportação. Eu pensei, quando eu estava montando o Global Minders, em fazer algo voltado para os alunos de relações internacionais, em criar uma plataforma de cursos
para as pessoas de relações internacionais entenderem alguns aspectos fundamentais do mercado, ou até mesmo de estruturas, por exemplo, o que é um compliance, onde um compliance pode atuar, como ele pode atuar e quem atua hoje no compliance, que são aspectos de que é o futuro, Big Data, como que um profissional de relações internacionais pode entrar de maneira analítica na parte de Big Data. Pensei nessa alternativa. Só que aí eu pensei, poxa, gosto, quero, vai trazer a visibilidade, mas eu quero muito o Brasil competitivo. É uma meta muito ousada, não é de curto prazo, é de longo prazo e precisa de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, gente, para investir num projeto desse. Então eu estou atrás de investidor. Se alguém conhecer um investidor, inclusive, que queira abraçar essa ideia, podem mandar meu contato. Muito obrigado, Patrícia, pelas informações, né? Agora todo mundo está pesquisando aqui como trabalhar no setor de armas, né? Não façam isso. O pessoal vendo isso já tá, nossa, vamos ter guerra mesmo, é realismo e é isso. É teoria realista e vamos ter guerra, vender arma, né? Brincadeira. Mas agora a gente vai para um quadro que é um ping-pong de perguntas. A gente faz umas perguntas informais para o povo julgar mais ou menos você, entre aspas, né? Para ver qual que é a sua personalidade e tudo. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo: qual música você escolheria para entrar numa luta, num ringue? Uma música que tipo, te apresentasse. Ai, seria Madonna, com certeza. Rescue Me, aquela música que ninguém conhece. Rescue Me? Nossa, não sei qual música é essa. Não faço ideia. É a faixa 13 da Immaculate Collection. Foi a única música que ela nunca cantou ao vivo. Caramba, eu acho que não precisa nem perguntar se você gosta de Madonna, né? Adoro. E uma pergunta, outra pergunta, qual que seria o seu livro de cabeceira? Boa pergunta. Seria Clarice Lispector. Isso tem muito fases. Hoje seria Clarice Lispector. Algum livro específico? É Contos. É um livro que reúne todos os contos dela. É um livrão, assim, que... Enfim, contos e poemas, todos os contos dela centralizados em uma publicação só. Legal. Vocês meninos têm uma pergunta? Eu tenho uma aqui. Ontem eu tinha pensado em focar só nas RI, mas hoje eu vou abrir ela. Se você pudesse escolher uma personalidade, seja da onde ela for, pra jantar e conversar, com quem você iria? Ai, tem que ser só uma. Não, claro, fica à vontade. Porque o meu sonho, de verdade, eu sempre falo isso, inclusive quando o Obama esteve no Brasil, eu falei, é a pessoa errada que está no Brasil, é a Michelle que deveria ter vindo. Eu adoro a Michelle Obama, o livro dela é incrível, e eu sempre quis jantar com a Michelle e com a Beyoncé, porque elas são melhores amigas. Então, assim, eu sempre quis ter um jantar de Best Friends Forever, ou Michelle Obama e Beyoncé. Nossa, eu acho que é o sonho de todo mundo, sinceramente. Pelo menos a Michelle com certeza é meu também. Inclusive, a Michelle vai estar aqui esse ano, se o coronavírus permitir, né? Tem um evento de tecnologia chamado VTEX, que foi o que o Obama veio. E assim, só a elite econômica geralmente vai e é convidada. Então tava lá Luciano Huck, Flávio Augusto, Camila Farani, que apresenta Shark Tank, tinha um monte de gente lá. E esse ano vai ter de novo, e nesse ano a Michelle Obama foi convidada junto com a Gisele Bündchen. Então elas vão dar uma palestra lá sobre tudo. Ótimas escolhas mesmo, eu acho que foi uma escolha perfeita, assim. Próxima. Gostei dessa. Tem a do... Eu vou fazer essa, depois eu corto também na... Aí depois você corta e vai juntar. Eu não sei se você namora, se você é casado, né? Mas essa pergunta é bem interessante. Qual é pra você o filme que tem que apresentar pro crush, que o crush tem que gostar? Aquele filme que o crush tem que gostar, só não vai conhecer a mãe. Nossa...
Nossa, meu Deus, que pergunta, porque eu gosto tanto. Não pode ser uma série? Pode ser uma série. Breaking Bad. E filme. Ai, gente, tem um filme que eu adoro, que ele é de fato verídico de relações internacionais, que eu esqueci o nome, que é com Ben Affleck, que eles criam toda uma cena de filme pra resgatar. Isso! Eu amo esse filme. Inclusive, eu sou casada e eu nunca vi esse filme com meu marido. Eu preciso ver esse filme com meu marido, bem lembrado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa. A gente achou muito divertido gravar e sanar todas essas dúvidas, que eu acho que é uma coisa que todos os internacionalistas temem, a questão do trabalho, o que fazer. Temos pais perguntando, temos o público em geral, nossos amigos perguntando. E eu acho que esse programa serviu muito como uma esperança para todo mundo, para ver que tem caminhos, para ver que tem alternativas e que existem maneiras de solucionar os nossos problemas. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, e especialmente Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito boa uma conversa, as dúvidas que você tirou, foi realmente muito legal. Muito obrigado de verdade. Imagina, pessoal, eu agradeço assim, o convite, eu adoro conversar com vocês, eu adoro tudo isso que vocês estão passando, porque eu passei, pode confiar, vai dar tudo certo, o pai de vocês assim, vai estar super orgulhoso de vocês, o importante é vocês serem felizes. Eu sei que assim, a pressão nas nossas costas é muito grande, a gente passa isso, a gente sente, eu passei, eu senti, mas estar desempregado não é o fim do mundo, é bom, aproveitem, aprendam, vão atrás, assim, tá tudo certo, gente, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não entram em pânico. E quando o pai de vocês perguntarem, fala assim: pai, a minha profissão é a profissão do futuro, o mundo precisa de gente equilibrada. E é isso, obrigada, gente. Ótimo, Patrícia, queria também novamente agradecer em nome do Pode Rir a sua presença e também me despedir. Até a próxima, meus queridos, e obrigado por ouvirem o nosso programa. Eu queria então agradecer a Patrícia também, foi ótimo sanar, sem dúvida que realmente muita gente tem, a gente vê muito amigo do nosso curso com essas dúvidas assim, e ter uma luz, assim, ter uma resposta já é uma coisa muito boa, principalmente nessa fase que a gente está muito perdido. Então eu queria agradecer a presença, né, e agradecer ao ouvinte por nos acompanhar mais uma vez, e até a próxima.